Tudo bem, Celso? Tudo bem? O Diego foi um dos nossos convidados, ainda não conseguimos bater aqui a agenda, né? Para a É gente uma merda, né? Mas tá tudo bem. ver se a gente consegue Um dia a gente ir ao consegue, evento, né? mas consegui organizar aqui para prestigiar também, tá bom? Legal, Diego, bem-vindo. Tá Bem-vindo, bom. Thiago Quintela, Felipe Soares. Deixa eu ver quem mais são os nossos convidados, né? Temos membros aqui do Núcleo Freguesia, do Núcleo Centro, né? Pelo visto, temos aluno do Thiago, já se apresentou aqui para gente. Não sei se tem alguém aqui que eu não estou vendo. Bom, depois aí o pessoal que está fazendo a mediação vai dando as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Tá bom? Felipe, Thiago, podemos começar? Vocês querem aguardar alguém? Podemos começar. Podemos. A todos, boa noite. Então tá bom, então ótimo. Então, deixa eu apresentar, né, nossos convidados. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a presença, né, dos nossos convidados aqui e apresentá-los formalmente. Mestre Felipe Soares e mestre Thiago Quintela, falar um pouco de cada um. O Felipe, né, o mestre Felipe Soares é um irmão Kung Fu muito próximo. Nós começamos no antigo núcleo Jacarepaguá e a gente era muito jovem quando a gente começou. E na época que o Felipe ingressou, ele ingressou junto com a irmã dele, Fernanda Soares. E os dois foram juntos até o Patiantô. E eles eram famosos, assim, né? Porque eram os irmãos que praticavam juntos, né? Então, todo mundo na família conhecia os irmãos. E o Felipe é publicitário, né? Além de mestre qualificado da Moia Wing Chun, líder da família Moi Fei Lap. Eu fiquei muito contente lá na época, atrás, quando o Felipe abriu o núcleo Jacarepaguá, né? Núcleo Freguesia, na verdade, mas que fica dentro do bairro de Jacarepaguá. E aí acaba, né, remontando aí um pouco das nossas raízes, que começamos nesse bairro de Jacarepaguá, que eu moro até hoje, né? Então tenho, obviamente, um carinho grande pelo local. E o Thiago Quintela, que é um irmão Kung Fu mineiro, que assim como eu e Felipe, veio de uma época que os irmãos mais velhos cuidavam dos núcleos, né? O nosso Sifu Léo Mamura, ele ficava em São Paulo e tinham outros núcleos que eram direcionados, né? Eram representados por irmãos com. Então, da mesma época, da mesma forma que eu e Felipe, a gente, né, foi cuidado no Kung Fu pelo o Cipac Júlio Camacho, o Thiago foi cuidado pelo Cipac Anderson Maia, né? Pelo mestre Anderson Maia, e que cuidou do Kung Fu do Thiago. E o Thiago, né, tinha a carreira dele era voltado para a área de TI, mas hoje fez um redirecionamento completo aí na carreira. Vai falar um pouquinho disso também, né, dessas estratégias para o futuro. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu pedi para o Thiago sobre o currículo dele foi que ele falou para mim, né, além de tudo que ele botou lá, que era bem extenso o currículo, no final ele falou assim: e sou pai de 3. Então, achei muito interessante quando ele falou sobre isso. E queria te pedir, Thiago, para em algum momento das nossas respostas, você falar um pouquinho, né, dessa experiência de ter 3 crianças e o tamanho do Kung Fu que tem que ter para levar isso aí à frente, tá? E clareando aqui, né, o nosso encontro de hoje faz parte do projeto da família Moilin Ma de entrevistar mestres da Moel Wing Chun Martial Intelligence, levando em consideração a riqueza de pessoas, né, que nós temos na família, altamente qualificadas e diferenciadas no nosso clã. E trazendo para a percepção de vocês a singularidade, a expressão de cada um dos convidados. Então, essa entrevista ela vai ser dividida em 2 blocos. O primeiro de 1 hora, todo comigo, onde eu vou fazer perguntas. Essas perguntas são 3 perguntas iguais, que é o que a gente faz para todos os convidados que passam aqui por esse projeto, e depois uma pergunta para cada um específica. E depois a gente vai ter meia hora para as perguntas dos participantes aqui em geral, para as perguntas de vocês, né? Então, ao longo da entrevista, a gente vai pedir para vocês colocarem as perguntas no chat, a gente vai ter o pessoal aí controlando. Se no final não der tempo de responder alguma pergunta, então a gente vai encaminhar a pergunta que faltou
para o nosso convidado, ele responde depois e a gente envia, então, para a pessoa que perguntou, tá bom? Que foi uma solução aí para a gente não passar muito do tempo e ainda assim conseguir responder todo mundo. Então, se tiver pergunta, pode fazer, que dando tempo hoje ou depois serão respondidas, tá? Então é isso, e aí já queria começar então com a primeira pergunta, tá? Então essa primeira pergunta eu vou começar com o Felipe e depois, Thiago, vai ser a mesma pergunta para você, tá? E assim por diante. Queria só ressaltar aqui a esposa do Thiago presente, entrou aqui agora, a Gabi. Acabei de ver que ela entrou. Bem-vinda, Gabi. E a esposa do Soco Felipe também, Elisa, que estou vendo aqui, Socmo da família, presente também aqui nesse Boa noite. Momento. Boa noite, Gabi. Bem-vinda. Boa noite, Elisa. Bem-vinda. Boa noite. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Felipe, queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, tá? Qual o seu nome Kung Fu e qual que foi a evolução do entendimento do seu nome, né? Desde quando você recebeu até os dias de hoje, como é que, né, você evoluiu dentro do seu entendimento? Boa noite a todos. Agradecer o convite, antes de mais nada. E além da minha esposa, né, eu também estou aqui presente, estou no prédio do núcleo, né? Eu ajustei o horário hoje do núcleo para poder estar aqui, né? Então estou no prédio do núcleo, na sala de reunião, junto com a Daphne e o Luiz, estão aqui do meu lado, que estão acessando. E meus pais estão presentes também, Rejane e Telmo, né, que são os primeiros patrocinadores do meu processo, né? Olá, seu Telmo, tudo bom, dona Rejane? Então, eu comecei em 2000, né, como, né, a minha CG bem colocou, no núcleo Jacarepaguá, dirigido pelo mestre Lu Camacho. Fiz o Baici, em 2000 eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Fiz o Baici, né, que é o processo de discipulado, em 2004, 4 anos depois. E eu fiz parte, né, durante todo esse processo da equipe de tutores do núcleo Jacarepaguá, que é uma equipe, né, que, né, ficou famosa, né? Hoje a maior parte são mestres, né? Mestre Ricardo Queiroz, mestre Ursula Lima, mestre Fábio Gomes, mestre Diego, que está aqui também. Então, toda essa é a equipe do núcleo Jacarepaguá. Logicamente, cada um entrou numa época, né? Quando eu entrei, né? Todo mundo, a mestra Ursula, o mestre Ricardo Queiroz já eram tutores. E, inclusive, minha apresentação foi com o mestre Ricardo Queiroz, né? Eu entrei no núcleo, quem apresentou toda a escola foi o mestre Ricardo Queiroz. E eu entendo que o meu processo todo foi muito, né, dentro do núcleo Jacarepaguá, na época, e também eu vejo uma parte fundamental desse processo nas viagens, né? Eu viajei muito, né, junto com o mestre Júlio, né? Eu fui para a Argentina com ele, fui para Angola, e depois eu comecei também a conseguir viajar, né, com o grão-mestre da Imamura, né, com o meu Sifu, né? E aí, nesse processo já, a gente foi para a China, né, sendo que na ida para a China, né, eu fiz uma passagem com o mestre Júlio na França, onde a gente entrevistou o François Julien. Foi gerou um material para o nosso clã que a gente tem até hoje, que é de estudo muito interessante. Então, para mim, esse processo todo de viagem, né, foi muito rico e é uma parte muito importante do meu Kung Fu. Eu valorizo até hoje, inclusive, os meus alunos a viajarem comigo quando podem. A minha titulação como mestre foi em 2012, e meu início profissional foi em 2014, né, quando nasceu a semente do núcleo freguesia, um processo que o Thiago vai fazer no Canadá agora, né? Tudo começa de alguma sementinha, né? Então começou em 2014 com um núcleo bem pequeno, né? Não era bem um núcleo ainda, na verdade era um lugar, uma sala sublocada, e aí esse processo foi desenvolvendo e gerou de fato o núcleo freguesia, que foi inaugurado em 2016. Né, junto com a inauguração da própria família Moisés Lápis. Então, foi mais ou menos esse processo, alguns marcos desse processo. Esses são os marcos, né? O processo em si ele é muito mais amplo do que isso, né? O dia a dia, né? Mas só para dar um registro de alguns marcos. Agora, sobre o nome, né? Que é a segunda pergunta dentro da pergunta, né? Agora, só um detalhe, Felipe, que eu vou te interromper aqui, que eu acho muito interessante a participação da família, né? Porque primeiro aquilo que eu falei da Fernanda, né, que teve um processo também aí
junto com você no Núcleo Jacarepaguá, mas o seu Telmo também, que durante um período ficou com a gente lá no Núcleo Barra, né? Em outros projetos. Então, muito contente de vê-lo aqui. E esse apoio da família, né? Que é uma coisa que é muito importante para a gente, conseguir juntar a família Confu e a família consanguínea. Mas pode continuar, Felipe. Isso aí, ele fez o sistema de som do Núcleo Jacarepaguá uma época, quando a gente botou no teto, a gente embutiu caixa de som no teto, ele estava lá fazendo com a gente. Eu lembro disso. Esse dia foi bem interessante. A área da Dona Rejane. Dá para entender? Lembra disso? Então, isso é família Confu. E agora sobre o nome, né? Meu nome, Confu, né, que eu recebi em 2004, é Moifei Lap. A minha Simô Vanise Almeida, ela comentou no dia que eu recebi o nome, né, que ela gostava muito do significado, que a tradução que me foi passada é aquele que se estabelece como uma fragrância, ou aquele que se estabelece com um aroma. Eu lembro, me marcou muito que no dia que eu recebi o nome, né, ela veio falar comigo e falou: seu nome é muito bonito. E naquele dia eu não tinha entendido ainda, né, totalmente. Eu fui estudando e fui ressignificando ele. O que eu vi depois, né, que eu fui estudando, para começar, um dicionário, né? Então, quando a gente pensa em lap, se você olhar no dicionário, ele tem um sentido bem amplo de estabelecer, né? Estabelecer. E tem vários usos. Você pode colocar, estabelecer uma posição usando lap. Você pode colocar como fundar uma empresa usando lap. Então, você vê que ele pode tanto ter um sentido concreto como um sentido figurado. Então, ele tem uma ideia de força também. Se ele está falando sempre de uma coisa que se estabelece, que fica de pé, ele tem uma noção de força. Por isso que eu acho interessante o fei, que ele complementa pela sutileza, com um detalhe que eu acho a parte mais marcante. Porque quando a gente traduz aroma, né, ou fragrância, né, pela semântica a gente tende a pensar como um aroma bom. Mas se você olhar o ideograma, ele tem as duas possibilidades, tanto quanto um aroma bom, quanto um aroma ruim. Então é interessante, né? Porque de fato um aroma tem a força de preencher um ambiente de forma marcante, mas só se for na medida certa e na qualidade certa. Então eu entendo a questão do nome com esses dois pontos bem fundamentais. A primeira questão é a qualidade. Sem qualidade não dá para ter nada quando você está pensando em se estabelecer. Então a primeira coisa é garantir, buscar essa qualidade que um aroma precisa ter. E só que a qualidade só não é o bastante. Mesmo um perfume de qualidade em excesso, ele se torna desagradável, né? Então a qualidade ela tem que vir junto com uma medida exata. Porque se for demais, fica desagradável, se for de menos, fica insuficiente. Então eu penso muito no nome como uma lembrança dessa questão da qualidade e da necessidade da qualidade ser acompanhada da noção de medida adequada. Então eu penso muito hoje em dia, quando a gente fala no nome, né, nesse lembrete, né, que minha Simô, né, também falou comigo, né, de buscar essa excelência não só na qualidade, mas na medida exata. E tudo isso para quê? Para estabelecer um efeito desejado. Então é o que me inspira hoje nesse sentido. E tenho, né, muito agradecido pelo nome que recebi e tento fazer jus a ele nas minhas ações. Tá ótimo, Felipe. Maravilha, obrigada. Tiago, vou repetir aqui a pergunta para você, que é a mesma do Felipe, tá? Para você contar um pouco da sua trajetória, do seu nome Confu e a evolução do entendimento do seu nome. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, especialmente porque eu tenho uma admiração muito grande pela família Moelimar, tenho uma admiração imensa pela Cidie Úrsula, que inclusive sempre tive admiração, mas recentemente ela está tendo um papel fundamental, inclusive nos meus estudos, porque ela entra de cabeça aí nos encontros que eu faço com o Sifu e me ajuda muito a destravar as coisas, é uma excelente Cidie, né? E ver ela com toda essa família fazendo ter todo esse trabalho, eu fico muito admirado. E mais ainda feliz porque eu estou dividindo o espaço com o Felipe,
que é uma pessoa que tudo que eu admiro no Felipe é exatamente aquilo que eu não sou. O Felipe, ele tem tantas oposições em relação a mim, no jeito dele de ser, de falar, no nível de detalhamento que ele consegue ter, de organização, que eu admiro tudo que ele faz, porque eu não consigo fazer nada igual, igual a ele. Então, por exemplo, ele detalhou a trajetória dele com datas aí, e eu mal lembro o dia que eu entrei, né? Para mim é uma coisa, é uma jornada tão intensa, né, que eu sei que eu entrei em 2008, o dia o Rodrigo me perguntou e eu achei a data, que foi outubro, 5 de outubro de 2001, que eu fiz o Roiquim formalmente, né, em Belo Horizonte, quando o Cifu visitou lá, né, esse dia já tinha colocado o contexto, né, nessa época o Cifu tinha vários cirrins, né, que cuidavam da gente nas cidades. Eu tive a maior parte da minha jornada sendo cuidada pelo mestre Anderson Maia, mas eu comecei com o meu cirrim Rogério Baeta. Ó, desculpa, agora eu acabei de ver minha mãe e meu irmão aqui, ó. Estão lá no Canadá. Verdade, eu vi também, eu vi um quintela aqui, falei, opa, da família, né? Sejam bem-vindos. Estão aí. Ah, que feliz. Fiquei muito feliz de ver eles aí. Obrigado. Boa noite, obrigada. Gabi já tinha sido introduzida, né, pela Cidia, minha esposa, que é a mãe dos meus 3 meninos, né, das minhas 3 crianças, que eu tenho a Isis, que é a pequena, né. Mas deixa eu tentar voltar aqui para o pensamento, porque eu sou assim, ó, vai várias janelas, bem diferente do Felipe. Então, aí eu comecei essa jornada lá em 2001, eu comecei no início, quando eu visitei o núcleo, chamava Núcleo Santo Agostinho, foi logo depois que o Sicum Moyato tinha falecido, que foi em janeiro, acho que, se não me engano, né, de 2001. Eu fui logo depois e passei um período visitando, passei um período fazendo o que a gente chama de curso introdutório, na época foram algumas aulas. Tive o início autorizado no Cilintal e fiz o Roiquim formalmente quando o Cifu visitou o núcleo Santo Agostinho na época, né, que foi nessa data, né, 5 de outubro. Né, o legal de ver minha mãe aí é porque ela foi a grande patrocinadora, né, então, igual no mesmo caso do Felipe, né, foi a pessoa que deu o empurrão inicial, porque eu tinha um contexto aí de uma pessoa muito agressiva, vivia na rua, né, Dona Eugênia, e aí andando de skate, arrumando confusão, e aí ela virou para mim um dia e falou, olha, eu acho que está na hora de você se colocar num rumo, né? Encontrar alguma coisa que você goste e investir. E aí eu tinha tido um contato já com Kung Fu no colégio, o pessoal do Rogério Baeta, né, na época, fez uma apresentação lá numa semana das artes marciais, e aí eu guardei o cartãozinho deles por 1 ano, e aí quando minha mãe teve essa conversa comigo, eu resolvi ir lá. Né? E aí começou a grande jornada e a grande transformação, né? Porque esse caminho me transformou totalmente, né? Eu costumo brincar que se não fosse o Kung Fu, eu seria uma pessoa totalmente diferente se ainda estivesse por aqui, porque realmente era um menino muito conturbado pelo mundo. Então, eu comecei em 2001, lá em Belo Horizonte, tive uma jornada muito feliz lá, porque eu logo de início comecei a fazer parte da administração do núcleo, o Cirrinho Rogério Baeta, na época, me deu essa oportunidade. Em pouco tempo eu já fui para São Paulo, participei de semana de imersão, foi quando eu conheci a CJ, inclusive novinha. Todo mundo lá, eu tinha 17 anos nessa época, 16 para 17 anos. Então, era bem moleque e foi muito intenso, né, toda essa jornada, porque logo eu já estava em São Paulo, logo já estava conhecendo um monte de gente que eu não fazia noção de que ia conhecer, e que foi então quando eu comecei a entender o que era a família Kung Fu, porque para mim a arte marcial ainda era o contexto que eu queria era aprender a brigar melhor, já brigava muito na rua, queria ser mais eficiente. E aí logo eu fui entendendo que tinha coisas mais interessantes porque eu comecei a conviver com pessoas muito diferentes, né, que tinham visões muito diferentes. Alguns que tinham visões iguais e outros que tinham visões muito diferentes. E aí a gente foi tendo toda essa jornada, né, de grande transformação. Em Belo Horizonte eu tive uma jornada incrível, né, com muita gente. Administrei o Núcleo Santo Agostinho junto com o Rogério Baeta.
Depois, fui diretor de núcleo junto com um irmão Kung Fu nosso, Marco Paulo Welter, né, que a gente abriu o Núcleo Lourdes na época, então eu administrava junto com ele o Núcleo Lourdes. Tive essa experiência de ser um diretor de núcleo mesmo, né, fazendo toda essa parte. E todo esse tempo eu sempre fiz parte da equipe de tutores, né? Então eu fui ter mesmo um acesso só meu, assim, um MPA, como a gente chama hoje, né? Para mim, eu e um tutor cuidando de mim, só quando eu estava no bastão, porque até então tudo que eu aprendi de Kung Fu foi na sessão, né? Nas MPAs de outras pessoas, né? E eu só tinha aquela validação do Sirin, e aí você tá seguindo? Eu tô seguindo, então faz aí. E aí ia fazendo, né? Então, assim, foi muito dinâmica a vida Kung Fu, e todo aprendizado sempre achei muito interessante, porque nunca tive aquele acesso formal, né? Só lá nas armas que isso começou a acontecer, e muito forte para mim, porque isso foi o que transformou todo o meu caráter, né? Me transformou no homem que eu sou hoje. A gente vai falar um pouco mais disso nas próximas perguntas, né? Eu não sei como é que tá meu tempo, é a Fernanda que vai falar, que eu falo muito, né? Então eu fico dando voltas e tal. Então, eu tô escrevendo para você, Sussuki. Você pode fazer uma mãozinha assim, ó, que aí eu já te vejo, que tô vendo você aqui. Mas assim, né? Um corte assim, né? Que já passou o tempo, né? E tem também a pergunta do nome Kung Fu, né, Thiago? Pra você explicar um pouquinho sobre o seu nome. Meu nome Kung Fu é Moi Deiná, e é um nome que evoluiu muito no meu entendimento, porque quando me deram esse nome, a explicação que eu recebi foi que era aquele que guarda um território abundante, né? Eu acho que uma tradução, uma construção de sentido muito bonita até, porque o ideograma Dei é aquele ideograma muito antigo chinês, que é o que é associado com aquela ideia de céu e terra, e o homem, né? A terra é esse ideograma. E para mim sempre fez muito sentido esse nome, porque eu sempre tive, além da personalidade, né, de ser uma pessoa que gosta, né, muito de proteger os outros, etc., eu fiz muito tempo esse papel. Eu era a pessoa que, quando entrava alguém no Mopum, era a primeira pessoa com quem eles lidavam era comigo, porque ou eu estava lá administrando, ou eu era o primeiro tutor ali do Wing Chun Experience, né, que evoluiu muito desde lá para cá, né. Então eu sempre tive muito esse papel, e ele foi se tornando cada vez mais relevante para mim pela minha personalidade e pelo que eu sou hoje, né? Como eu gosto de proteger as pessoas que eu amo, né? Como eu me coloco nessa maneira de sempre estar tentando de alguma forma proteger mesmo, né? Tanto o que eu amo e com aqueles que se colocam à minha disposição, né? Então faz muito sentido para mim esse nome, e ele foi evoluindo à medida que eu fui amadurecendo também no entendimento. Foi, né, Fernanda? Maravilha, Thiago. Vou começar com você agora, Thiago, tá? A próxima pergunta. É o seguinte, pra você falar um pouco pra gente, né? Essa conversa, sempre é bom falar que é uma conversa em família. Então, por isso que é muito gostoso esse clima que a gente cria aqui, né? Entre famílias, né? Isso aí é uma coisa muito boa. Então, você falar um pouco pra gente sobre as suas experiências e sentimentos na vida Kung Fu com o nosso Sifu, né? Que é o grão-mestre Léo Imamura. E se você tem alguma história bacana para contar pra gente, né? Porque história é sempre bom porque traz exemplos. Então, é sempre bom de ouvir. Tá bom. Tem muitas histórias, eu estava pensando hoje durante o dia, né? E bem, o sentimento que eu tenho com o Sifu, né? Eu acho que é um sentimento muito comum para todos nós. O Sifu para mim realmente um pai, assim, né? Ele me ajudou, inclusive, a significar melhor o meu sentimento com meu pai mesmo, né? Com meu pai, chama Sidney. Até a minha relação com meu pai melhorou muito pela relação que eu construí com o Sifu, né? Então, como eu era muito jovem quando eu comecei a minha jornada, o Sifu foi a pessoa que me ensinou várias coisas que fazem parte do mundo do homem, né? Inclusive até como me vestir, por exemplo, como usar um costume, um terno, né? Eu costumo dizer que toda a carreira que eu tive na área de tecnologia foi graças a tudo que o Sifu me deu de acesso através do Kung Fu, né? Então, o sentimento que eu tenho com o Sifu, já disse isso para ele várias vezes, né?
é realmente daquela pessoa que foi o meu grande, que ainda é, né, o meu grande modelo de como homem, né? E isso, quando eu era mais jovem, isso tinha um significado, né? E hoje isso tem um outro significado dentro do mesmo sentido, porque mais jovem eu idealizava isso, né? E principalmente porque ficava distante do Sifu, né? Então não tinha tanto convívio diário, né? E hoje, como homem mais velho, né? Como pai de família e tendo a minha relação hoje com o Sifu ainda mais madura, né? Ele continua sendo essa referência para mim, porque eu enxergo ele hoje também como um grande ser humano, né? Então, a minha relação com o Sifu sempre foi muito pautada pelo próprio significado mesmo do nome, né, do nome Sifu, né, que tem a ver com essa pessoa que toma essa liderança na sua vida, porque você escolhe e ele é um grande mentor, né? Então, é realmente assim, a palavra que eu tenho para falar sobre o Sifu é isso. E aí eu comentei, né, que o Sifu me ensinou até a me vestir, né? Uma das coisas que o Sifu fez comigo foi exatamente ir comigo. Eu acompanhava ele às vezes no shopping, etc. Todo mundo sabe que o Sifu gosta de bater perna no shopping. E aí eu acompanhava ele toda vez quando eu estava em São Paulo, quando ele ia para Belo Horizonte, e acompanhava ele e aí andava com ele nessas lojas, né? Ele entrava para experimentar roupa e tal, e eu ficava às vezes muito sem graça, porque eu não fazia isso. Eu não era do tipo que entrava numa loja, experimentava uma roupa e não comprava, por exemplo. Eu só entrava se eu soubesse que eu ia comprar. E aí, uma vez eu fui muito incomodado, perguntei isso para ele, porque o senhor entra nas lojas, veste, pede para o pessoal trazer um monte de roupa, experimenta, depois vai embora calmamente, o senhor não fica sem graça, não? E aí eu lembro que ele me deu falou essa fala para mim agora, né, que fez sentido para mim e o sentido foi amadurecendo ao longo dos anos, né, que ele disse: se você não se der a oportunidade de experimentar, como é que você vai saber que serve para você, né? Então, e aí isso a gente até comentou recentemente, nesse dia, num desses encontros, a gente falou um pouco sobre a riqueza da vida, né, de quanto você se coloca à disposição para a vida te enriquecer, né? E aí nessa coisa o Sifu foi me ensinando até tipos de cortes de um costume. E aí teve uma determinada vez que ele me deu um acesso ao Pachantou dentro de uma aula, dentro de uma loja de terno, no qual ele estava me explicando uma série de cortes em relação ao terno, e eu fui ouvindo aquilo e de repente aquilo começou a fazer sentido para mim dentro do domínio, dentro do Pachantou. E aí eu brinquei com ele e falei: o senhor está me dando uma aula do Pachantou? Ele falou: se você conseguir entender assim, e aí eu percebi que eu estava sintonizado, né? Então é muito legal, porque com a vida Kung Fu, ela vai te dando essas nuances, né, e vai te transformando, né? E o Sifu teve esse papel para mim até na maneira como eu me comportava, por exemplo, em reuniões do trabalho, a saber usar um relógio como um dispositivo estratégico, né? De criar situações, saber sentar dos dois lados da mesa, tudo que eu fazia no meu trabalho, que eu fui um grande negociador no meu trabalho, né? Fui muito reconhecido por isso, né? Foi graças ao Kung Fu e a maneira como o Sifu me deu a esse acesso, né? Maravilha, Thiago. Muito boa história. E você, Felipe, o que você pode compartilhar com a gente? Começar falando que, né, admiro a forma com que o Thiago mostra essa relação, né, com o Sifu. E eu vejo isso, porque eu acompanho também os estudos dele, né, e é muito interessante como ele aprende e compartilha também. Então, ele pôde falar um pouquinho agora, então eu queria aproveitar a pergunta para dar uma outra perspectiva, né, de um pouco menos pessoal, minha que se foi, um pouco mais amplo até chegar lá. Porque quando a gente fala de relação ao Sifu Todai, está falando de Sanfat, de vida Kung Fu, que no primeiro sentido dele, né, desse termo, está falando de aprender pela própria experiência, né? Então aí a importância da relação com o Sifu é porque você precisa entender como você aprende. Por isso você precisa de uma referência, né? O que o Sifu chama de mentor Kung Fu, que é essa pessoa escolhida por você para inspirar o seu processo de aprendizado. Então as duas coisas que eu mais aprendi, né, com o Sifu, com o meu Sifu, a primeira foi a questão de aproveitar os momentos de contato, porque a gente sempre esteve distante, no sentido físico, né? Ele sempre morou em São Paulo, né? E eu sempre morei no Rio.
Então, sempre teve essa busca de ir lá. E quando estava junto, como é que eu aproveitava esse momento de estar junto? Como é que eu tinha qualidade nesse momento? Então, essa é a primeira educação que eu tive, de aproveitar o momento. A segunda educação veio para mim na noção de entender a intenção de sintonia. Porque você está junto fisicamente naquele momento, não significa que você está efetivamente sintonizado. Você pode não estar sintonizado, você pode estar pensando em outra coisa. Então, a importância dessa intenção de sintonia, para mim também está ligado ao Sanfata, essa capacidade de sintonizar. E hoje eu entendo que quando existe essa intenção de sintonia, o aprendizado acontece mesmo quando não está sendo buscado ensinar algo. No caso que o Thiago mencionou, né, a sintonia dele permitiu aprender algo sobre faca, sobre dor, numa loja de terno. Então você vê a importância da sintonia. Mas ela é tão forte que é possível até aprender quando o outro não quer ensinar. Porque o ponto é o aprendizado. Então, pode parecer complicado, mas eu vou dar um exemplo, tá? Eu também andei muito com o Sifu em shopping, né? E eu lembro dessa que a gente estava no shopping Morumbi. E aí foi, na verdade, fora do shopping, a gente tentando atravessar a rua. Tava só eu e o Sifu, a gente indo atravessar a rua. E teve algum momento ali nesse ponto de parar na calçada que eu desconectei rapidamente. Então, eu fiz uma escolha de ir para cá, o Sifu fez uma escolha de ir para cá. E naquele momento eu fiquei olhando para onde ele ia, me desconcentrei da rua e me enrolei na hora de atravessar. Então eu perdi o time, eu tive que avançar, dei um passo, voltei, passou um carro, eu não me entendi bem. E aí, quando eu voltei para a calçada e olhei para o lado, o Sifu estava lá na frente já, mas caminhando. Naquele momento que eu me embolei com os carros, ele simplesmente achou um ponto que ele conseguiu caminhar calmamente e atravessar. E naquele momento ali, eu não sei se ele queria me ensinar algo. Não faço ideia se ele estava consciente disso. Mas eu aprendi sobre o Siu-Nin-Tao. Então é interessante. Para aquele momento ali foi muito forte sobre o Siu-Nin-Tao. Porque eu vi o quê? Qual a importância de entender uma configuração estratégica para gerar um efeito. Como eu não conectei com a configuração, eu fiquei tateando ali. Fiquei indo e voltando, tive que correr, aquela coisa toda. E ele simplesmente caminhou. Então, como é que é possível? É a mesma rua, eu me enrolei todo, e ele só caminhou e atravessou. Então, aquilo ali me ensinou sobre o Siu-Nin-Tao, sobre espera estratégica, sobre atenção refinada. E eu nunca falei isso com ele, não sei se ele pensou nisso na hora, mas eu aprendi mesmo, talvez, sem ele querer ensinar. Então, essa intenção de sintonia é como eu entendo a noção de Sanfata, nesse sentido também. Então, por isso que eu penso também em Vida Kung Fu, nessa relação, que ela é construída nos momentos mais simples. Não nos momentos extraordinários, das grandes decisões, mas como em qualquer relação, ela é construída nos momentos mais simples. E o que torna cada momento desse especial é o refinamento da nossa atenção. Então, como é que a atenção faz a gente enxergar o que é extraordinário no que é ordinário? Então, isso leva também, conecta a uma outra possibilidade do termo Sanfata, né? Eu estava falando de aprender pela própria experiência, aprender pela convivência. Eu queria trazer uma outra, né, uma ampliação disso, que é a capacidade, né, de entender esse termo pela capacidade de enxergar o que é aparentemente invisível. Ou seja, como essa relação refina a nossa atenção para enxergar o que está implícito em qualquer situação. Né, para você conseguir não só ouvir o que é dito, mas ouvir o que não é dito, né, que foi o caso do Thiago, né? Então é uma relação que educa você a enxergar isso de especial, né? Porque todo mundo vive 24 horas por dia e um dia depois do outro, né? Mas alguns têm mais capacidade de tirar mais potencial de cada dia, né? E o Sanfata ensina isso. Então, o meu processo com o Sifu me ajudou a tirar mais de cada dia, né? Com a minha esposa, com os meus pais, né? E com todas as minhas relações. Ótimo, Felipe, muito bom. Próxima pergunta vai para você de novo, Felipe. Então, eu queria saber, né, para você falar um pouquinho aqui para a gente, o que é ser um mestre de Wing Chun? Né? O que mudou na sua vida depois que se tornou um mestre? E o que você deixa para o mundo? Né? O que o fato de você, Felipe Soares, ter virado um mestre deu diferença no mundo?
É uma pergunta pesada, né? A palavra mestre é pesada já, né? Porque a gente tem a mestre da academia, né, da universidade, né? A gente tem a noção também de mestre, né, no processo oriental, né? Então vem vários estereótipos, né? Então por isso que eu gosto de pensar mais simples, né? Eu penso que ser mestre de Wing Chun é até a maestria do entendimento das conexões que formam o sistema Wing Chun, que é um sistema de Kung Fu. E é exatamente esse entendimento das conexões que permite um mestre a dar acesso e a ajustar esse processo para qualquer pessoa. É assim que eu entendo essa noção de maestria. Então, nesse sentido, é simplesmente, né, na nossa instituição, a gente fala de títulos tutoriais, né? É o último título tutorial possível, né? Porque você tem a maestria de todos os processos do sistema. Nesse sentido também, a gente pode pensar no Wing Chun como uma ferramenta. Eu acho bem interessante também. Às vezes a gente pensa muito amplo, né? Mas o Wing Chun é uma ferramenta. Um sistema de Kung Fu é uma ferramenta. Aí você pergunta, ferramenta para quê? A primeira coisa que eu penso dessa ferramenta é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque se a gente fala de eficácia por adaptação, né? Que é o que está no nome da arte, quando a gente coloca o nome de mulher, coloca o nome feminino, mas toda a capacidade de adaptação começa pelo autoconhecimento. Que como é que você consegue adaptar se você não sabe qual é a sua natureza? Como é que você consegue conectar a sua natureza com a natureza do ambiente se você não tem noção de que natureza é essa a ser adaptada? Então, o primeiro sentido para mim é esse, né? E o que mudou para mim, até coloquei na outra pergunta, né? Eu me tornei de fato, né, com o processo do Kung Fu, um filho melhor, um marido melhor. Minha esposa pode testemunhar, né, como eu evolui com o tempo, ainda bem, né? Um profissional melhor, né, assim como o Thiago também, né? Eu tenho uma carreira fora do Kung Fu que deve muito ao Kung Fu, deve muito ao que eu aprendi nos processos Kung Fu. E hoje em dia eu vejo o Sifu traduzindo isso muito bem quando ele fala sobre Kung Fu como a capacidade de você ser bem-sucedido sendo você mesmo. Eu acho que é uma boa definição, né? Porque fala dessa... A gente não muda quem a gente é, mas a gente pode refinar quem a gente é para poder gerar um efeito melhor no mundo. Eu acho que essa é bem feliz a forma que ele coloca. E sobre o que, né, o impacto no mundo, né, eu penso que quando a gente fala de desenvolvimento humano, esse impacto é sempre 1 a 1. Então eu não penso em grandes, né, cura que se torna meu aluno ou aluna, como é que eu posso fazer essa pessoa acessar esse processo? Então eu tenho alunos médicos, tenho aluno psicólogo, tenho aluno que trabalha com segurança pública, né? Todos são pais ou filhos de alguém, então que eles possam ser, né, melhores em tudo isso, né? Manifestar melhor a qualidade de cada um em cada um desses processos. Por isso que eu entendo que essa contribuição é de 1 a 1, né? Como a lógica do Kung Fu, né? A transformação é sempre silenciosa. Você é igual você envelhecer, você não sabe que está envelhecendo. Você só nota quando você olha uma foto de 10 anos atrás e vê, caramba, eu envelheci. Então eu penso nisso, que a transformação que a gente faz no mundo tem que ser silenciosa. Rupturas são muito complexas, né? Muito complicadas, né? Então eu acredito muito nessa mudança 1 a 1. E eu faço o meu papel assim, nesse tempo, desse jeito, como eu penso. Por outro lado, de fato, o mundo está cada vez procurando mais esse tipo de conhecimento que a gente tem. Eu vejo um aumento da busca por isso que a gente oferece com o Kung Fu. E cada um com nome, né? Tem gente que fala de inteligência emocional, tem gente que fala de soft skill, tem gente que fala de criatividade, inovação. Para mim, tudo isso é Kung Fu. Tudo isso faz parte do sentido amplo de Kung Fu. E eu acho que nós, mestres de Kung Fu, estamos qualificados a atender essa demanda. A gente... Opa, travou para todo mundo? Para mim tá ok aqui, eu tô vendo. Só o Felipe que travou. Felipe. Parei onde? Ixi, parou no finalzinho. 1 minuto. 20 segundos antes. Tá bom. Então, eu acho que a gente tem que...
A contribuição que eu acho que eu posso fazer, né, é exatamente trazer de forma mais ampla isso que o próprio Sifu está fazendo também, que é apresentar o Kung Fu como um processo educacional. Entender como um educador Kung Fu. Né? Essa noção que o Kung Fu ele tem a capacidade de potencializar e complementar todos os processos de educação formal. Então, a gente saber apresentar o Kung Fu sem o estereótipo, saber apresentar o Kung Fu como essa ferramenta poderosa de desenvolvimento humano, acho que é a maior contribuição que eu posso dar e todo mundo pode dar nesse sentido também. Tá bom, Felipe, maravilha. Obrigada. Tiago, vou repetir aqui rapidamente a pergunta para você. Então, o que é ser um mestre de Kung Fu? O que mudou na sua vida e o que você deixa para o mundo, sendo um mestre hoje, representante mundial do Kung Fu, né? Eu gosto de botar um certo peso nessa pergunta, porque o nosso Sifu, né, Léo Imamura, sempre fala assim, no dia que você morrer, chegar lá no céu e encontrar com os mestres de Kung Fu, você vai falar, né, o que você fez, né? Qual foi a sua contribuição para o sistema, para o mundo, e aí o que você vai falar? Né? Então, isso sempre ficou na minha cabeça, por isso eu gosto de dar um peso na hora que a gente fala. E realmente, né, é um grande peso mesmo. Porque eu costumo brincar, né, que no dia que eu recebi esse título, né, infelizmente o céu não se abriu e os ancestrais não vieram trazer um conhecimento especial, né? Eu esperava, mas não vieram, né? Nem o céu se abriu, nem apareceu ninguém na minha frente, né? Esperava às vezes talvez o Sicum, o Moiato, né? Talvez se Taikun aparecesse, falar, ó, agora você entrou aqui no hall dos mestres, então nós vamos te dar aqui o conhecimento secreto, né? Não teve. Sonho, pelo menos, né? No mínimo, né? Pelo menos em sonho, né? Alguma coisa, nada. Né? Não teve nada disso. Né? O que aconteceu foi que aumentou foi a responsabilidade. Né? O Sifu falava isso lá muito antes de eu receber esse título. Né? O Sifu falava assim, cuidado com o que você faz aí na rua, viu? Porque às vezes no dia que você virar Sifu, de repente vai ter alguém que viu você sendo louco na rua e vai ser seu aluno. E aí como é que você vai fazer? Né? E aí eu acho que tá muito alinhado com isso que o Felipe estava falando, né? Eu entendo que ser mestre de Kung Fu é, acima de tudo, você ser capaz de ser você mesmo, né? A gente até faz uma diferença, né? O Sifu tem falado muito isso, né? Que nós não somos nem mestres de Kung Fu, nós somos mestres de Wing Chun, né? De um estilo, de um sistema, né? Porque mestre de Kung Fu é até mais pesado ainda, né? Seria o mestre da vida, né? E às vezes é muito difícil para a gente ser mestre das nossas próprias incapacidades, né? Eu gosto muito da ideia de você ser capaz de ser mestre de si mesmo, né? De dominar as suas próprias fraquezas, né? De dominar as suas forças, né? E ser capaz de fazer um uso adequado, eficiente, né? Estratégico dentro do que a gente costuma trabalhar, né? Para que isso potencialize a riqueza da sua própria vida. Né? E uma vez que você tem uma família, que tem alunos que você é responsável por eles, né? Que você seja capaz de dar para eles essa mesma perspectiva, né? De uma vez que eles participem da sua vida, né? Que é uma vida que tem Kung Fu, que é a vida Kung Fu, né? Eles possam entrar dentro de toda essa perspectiva que o Felipe colocou muito bem, né? Eu gosto muito da maneira como o Felipe coloca as coisas, né, bem ordenado, né, e eu acho que é exatamente esse o ponto, né, você ser capaz de conseguir, com todas as suas incapacidades, perceber que foi a jornada que te transformou, né, e que o título ele é uma responsabilidade, ele é como se fosse um cheque que é te dado, né, com um saldo pelo que você viveu ali, mas um em branco para o futuro, né, muito grande, e é você que é responsável por aquilo ali, né? E como que você vai se virar com isso que você recebeu? Porque uma coisa que sempre me preocupou é que quando você se torna, né, e recebe esse título e aceita essa responsabilidade, é como se fosse um reforço do seu Baici, né? Antes você entrou para a linhagem, mas você pode ser só um cara que esteve ali na árvore e não atrapalhou nem ajudou, tá ok. Mas quando você recebe esse título, você começa a ter um peso diferente. E você pode atrapalhar muito, né? Pode ser que morra na sua mão. Já pensou? Então aí você já pensou isso? Você chegar lá para os ancestrais e falar, o que eu fiz? Eu destruí tudo. Morreu na minha mão o negócio. Então, imagina que decepção, né? Então a minha questão é sempre isso. É como conseguir garantir que eu ao menos não vou atrapalhar.
né, o bom trabalho que foi feito pelos ancestrais até aqui, né, o bom trabalho que o Sifu tem feito, né, e aí é nesse sentido que eu navego muito, né, e me apoio muito em todos vocês, meus irmãos, né? Aprendo com todos. Eu brinquei no início aí que eu admiro tudo que o Felipe é, porque ele é exatamente o meu oposto, né? E normalmente a gente tem dificuldade de admirar o oposto, né? Mas eu admiro muito porque eu aprendo demais. Aprendo muito com pessoas que são o contrário meu, muito mais organizadas, muito mais didáticas. Então eu aprendo demais. E eu acho que isso é a grande coisa que eu tive para mim como mestre, né? Ser capaz de mergulhar, né, na mente do outro, né? O Sifu recentemente deu uma chamada na gente, em mim especialmente, nesse dia, no encontro ele, onde ele falou assim, mergulha na questão que esse dia trouxe, né? E eu estava ali, não, eu estou entendendo, mas ele, não, mergulha mais, vai fundo, entende o que você está fazendo. Então é um treinamento mesmo do sentido humano da questão, né? Em algum momento eu acho que vou ter oportunidade de falar, por exemplo, sobre a minha relação com os meus filhos, né? E é muito por aí, né? O contexto, né? Vou deixar isso mais para frente, porque é muito emocionante. 2 minutos, Fernando. Então tem 2 minutos ainda. Qual que era o outro contexto? O que eu deixo, né? O que eu deixo para a humanidade. Bem, para mim o que mais me pegou no Kung Fu foi a jornada, né? Uma grande jornada de transformação para mim e continua sendo, né? Todos os dias essa intensidade de transformação no que eu sou, para que eu seja cada vez o que eu posso ser de melhor para mim mesmo, para minha vida e para os que estão ao meu redor, né? Então, o que eu tento e o que eu espero deixar, né, principalmente agora que eu estou me dedicando como profissional, né, realmente ser capaz de deixar essa mensagem da transformação, né, de que é possível você realmente atingir aquilo que você almeja pela transformação de si mesmo e talvez chegar num ponto onde você nem imaginou que chegaria, né, numa transformação que você não imaginava, não era o que você queria lá atrás, mas que foi muito melhor de repente, né, e que fez um grande sentido para você, né? Eu já falei disso, né, de que eu me transformei num homem totalmente diferente pelo Kung Fu, né, inclusive sendo capaz hoje de ter aí 3 crianças, né, porque antes eu não me achava capaz, né, e é pelo Kung Fu que eu consigo ser, né? Então a grande mensagem que eu quero deixar para o mundo é que essa transformação humana ela é possível se você mergulhar para dentro de si e lá de dentro de si você olhar para o mundo e dizer o seu melhor, fazer o seu melhor e conseguir se dedicar a isso. Maravilha, Thiago. Muito bom ouvir uma conversa assim de alto nível, né, onde dois mestres, além de exporem, né, essas histórias e serem tão diferentes, conseguem se apoiar um no outro, né? Acho isso muito bacana. Por isso até que o início do projeto a gente começou com uma pessoa, que foi até o Rodrigo Jarola, não sei se ele está aqui, tem um Moiep Institute aqui, não sei se é o Rodrigo, ele está lá, né? E a gente começou com o Rodrigo e aí depois a gente viu o potencial que seria colocar mais de um mestre, exatamente para a gente ter essa parceria, né? E é bacana verem vocês dois, um trabalhando junto com o outro, né? Claro que tem reunião que a gente quebra o pau junto lá, né? Então, isso aí é muito bom também, né? Porque é isso, né? Diz a história, né? Tantos anos juntos, e aí a gente realmente começa a ter uma história muito bonita juntos. Felipe, agora eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta bem específica, né? Sai desse primeiro escopo de perguntas gerais. E queria saber, Felipe, você pode compartilhar com o pessoal como é que você, sendo um publicitário, né, como é que o Kung Fu te auxilia nesse processo da criatividade, da inovação, né? Como é que você consegue aí deixar a mente aí aberta, pulsante com o Kung Fu? Heitor, que é colega de profissão, né, na comunicação, né, botou essa pergunta no chat também aqui. Bom que já cobra a pergunta dele. Eu comecei na publicidade junto com o processo do Kung Fu. Eu comecei a faculdade no segundo semestre de 99, logo antes de entrar pro Kung Fu. É interessante porque foi junto, né, esse processo. E eu estou hoje no Grupo Globo, né, onde eu comecei em 2006, né, quando ainda era Globosat. Agora já virou tudo um grupo só. E eu trabalho no desenvolvimento de marca, né, que eu chamo de branding, né, os profissionais chamam de branding, e da criação de estratégias de comunicação.
né, para marca esportiva, como Sport TV, Premier, Combate. Nesse período, eu vivenciei PAN no Rio de Janeiro, vivenciei 3 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo, considerando que teve Olimpíada e Copa do Mundo no Brasil. Então, vivi um momento de ouro assim, do esporte, para ter esse processo todo. Assim como nesse processo, eu vivenciei também a transformação do analógico para o digital, que muda tudo também. Um exemplo bobo, mas quando eu comecei, eu trabalhava com fita, Betacam. Eu ficava fitas gigantes, assim. Hoje em dia é tudo arquivo, tudo na nuvem, né? Então, só para mostrar um pouco da diferença de quando eu comecei para como é hoje. E mudou tudo, de fato. Mudou, inclusive, a noção do que é criatividade e inovação. A gente geralmente pensa em criatividade, inovação, tende a pensar que é inventar algo, né? Que é você aprender alguma coisa para inventar algo. Mas cada vez mais hoje falam de criatividade como não algo a ser aprendido, mas como algo a ser desbloqueado, né? E aí você começa a ver que começa a conectar com o Kung Fu, né? Você vê também que ninguém inventa nada de verdade. As coisas que são inventadas, na verdade, são recombinações de coisas existentes. O que gera, o que a inovação está na conexão nova do processo. Mais uma vez, a gente pensa em Kung Fu quando a gente fala de sistema de conexões. Então, quando a gente fala de Kung Fu, a gente pensa também, né, no ideograma do que de sábio. O ideograma de que significa sábio em chinês, um jeito de falar sábio, né, também pode significar criança, que tem muito a ver com esse processo. Ou seja, o sábio seria só aquela pessoa que consegue manter o olhar de criança, esse olhar curioso, esse olhar com intenção de sintonia, que eu falei lá antes, né? De você enxergar coisas novas, coisas implícitas no que está explícito. Então, o mercado hoje está falando tudo isso, de como criatividade, na verdade, tem a questão a ser desbloqueada, que não dá para ser aprendido como a gente aprende outras coisas. Então, tudo isso, para mim, é Kung Fu, né? É tudo que, na verdade, que o mercado busca, de aprender, ter um processo que ajude as pessoas a desbloquear essa habilidade de enxergar diferente para inovar. Porque a grande questão desse processo de criatividade e inovação, todo mundo fala, tem que ser criativo, não sei o que, não sei o que. Mas como você faz isso acontecer? Como você desbloqueia esse olhar, né? Que é aquele brilho no olho da criança. Já viu criança perguntando? A criança pergunta por que 10 vezes e se você deixar a pergunta dessa é a primeira ainda, né? A criança pergunta por que de tudo. Ela não se satisfaz com falar isso é assim ou sempre foi assim. E se você pensar bem no processo do Kung Fu, esse é o olhar que a gente desenvolve. E a gente, no médico Kung Fu, tem a maestria desse processo físico que você desenvolve, né? Como é que você descobre como é que você faz uma base eficiente? Como é que você descobre que esse movimento aqui, que parece uma besteira, né? Você está pedindo alguma coisa, você está com essa mãozinha aqui, o potencial que ela tem. Tudo depende de como o outro está, né? Como o outro oferece o contexto para esse movimento, ou para esse movimento, ou para esse. Então você vê que a gente usa o corpo num processo altamente íntimo, né? Que é o corpo é a nossa ferramenta de aprendizado, e a gente desenvolve o nosso olhar a partir disso. Também isso é criatividade e inovação. Cansei de fazer curso de criatividade e inovação na Globosat, no Grupo Globo, né? E eu acho que o Kung Fu que a gente tem é a maior ferramenta para desbloquear isso. Não tem nenhuma sala de aula que consiga fazer o que a gente faz com o movimento. Por isso, para mim, a conexão é essa. E a maior parte das ideias que eu tenho é exatamente observando o mundo e vendo, pô, por que eu não posso juntar isso aqui? Por que eu não posso fazer isso aqui? E aí, o que começa a sair simples para a gente, você nota que os outros, como é que você pensou isso? Eu só olhei isso aqui com isso aqui e junta. Ó. Olha que junta. Mas as pessoas não veem, porque muitas vezes elas estão com o olhar viciado, não estão com o olhar desbloqueado. Por isso que, para mim, é muito fácil conectar a criatividade e inovação com o Kung Fu. Um processo, inclusive, que citei o Heitor, né, que o Heitor me ajudou a fazer num workshop, que a gente fez um workshop junto, fez 2 edições dele já, que é Seu Processo Criativo tem Kung Fu, que é exatamente mostrando a relação do design e misturando com o processo físico do Kung Fu. E a gente está desenvolvendo ainda essa ideia e eu acho que tem muito potencial. Maravilha, Felipe. Até eu já dei curso de Wing Chun com designer, né, lá em Portugal, né? Então, claro que foi junto com a Ângela, né, que é uma super profissional também. Mas porque é isso, né? Tem tudo a ver. Maravilha. Tiago, vamos lá, Tiago. Então, pergunta para você agora. Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua estratégia em levar a Moya Wing Chun Martial Intelligence para o Canadá,
né? A gente tem acompanhado nessas reuniões que a gente tem feito direto com o Sifu, né? Esse seu processo de preparo para isso. E o que você já explorou do mercado, né? Como é que você tem estudado as famílias Kung Fu que existem lá? Como é que você pensa em se apresentar quando você chega lá, né? Os pontos positivos, negativos. Então, para que o pessoal possa saber, né? Na hora que você vai para algum local, levando, né? Não só o seu nome, mas o nome da linhagem, né? Como que você pode fazer esse processo. Então, eu queria pedir para você compartilhar um pouquinho com o pessoal. Opa! Inclusive, eu estou vendo aqui as carinhas aqui no o pombal do Zoom aqui, e aí eu estou vendo o William Shen, que está no Canadá, né, William? E eu, se não me engano, você é aluno do Queiroz, né? Meu sobrinho já está aí no Canadá, já abriu o caminho para nós. E conto muito com a ajuda dele, inclusive. Né? O que eu fiz, por enquanto, foi realmente estudar. Né? O Sifu, nosso Sifu, né, fez um contato para mim, já com as famílias, né, que temos lá, porque o Sifu tem contato com o Sipak Sanitan e em Montreal, que é para onde eu vou, que é onde minha família mora, né, tem o Daryl, que é aluno de um aluno do Sipak Sanitan. Então, o Sifu me deu um overview sobre essa família, sobre todo mundo que está lá. Tiago, só abrir um parênteses aqui, Sipak Sanitan é um sirrinho, irmão Kung Fu, do Sifu. Esse dia travou, né? Travou. Travou. Esperar ela voltar aí. Vou ganhar mais tempo, hein, Fernando? Tô esperando esse dia. Vou pausar aqui. Ó, Mirta Atas entrou aí, ó. Minha irmã Kung Fu da Argentina. Hola, buenas noches a todos. Disculpen la tardanza, pero tuve un tema de fuerza mayor. Acá estoy. Boa noite, pessoal. Estou aqui em tela. Então, acabou a luz lá na casa da Sifu. Eita! Tudo, ela está entrando pelo celular, mas ela pediu para você ter que marcar o recorte. Tá bom. Tá bom. Ela estava fazendo uma incidência aí, falando quem é o Sipak Sanitan, né? Ele é um sirrim do Sifu. Né? Ele está, se não me engano, em Toronto ou em algum lugar no Canadá, não é para onde exatamente eu vou, que é para Quebec, mas ele tem, então, um aluno de um aluno dele, em Montreal também, com quem a gente já teve contato, o meu Sifu Lermamura teve contato lá também com eles. E o que eu tenho feito, né, nessa minha preparação é estudar muito. Né? Eu entrei numa jornada, inclusive pelo Instituto Moyat, né, fiz vários instrumentos, né, que o Instituto tem provido para a gente poder estudar. Faço um encontro semanal com o Sifu, de 1h30, no qual a Cidia participa, me ajuda muito. O Felipe participa também, não ao vivo, né, Felipe? Você consegue, faz umas inserções na sequência, que ajuda muito a gente. Então, o que eu tenho feito muito é estudar, porque eu acho que, ela perguntou uma questão de mercado, né? E eu acho que o trabalho que a gente faz, ele é claro que ele tem, né, interjunções, né, com o mercado, mas a gente consegue ficar também fora do mercado, uma vez que a gente faz um trabalho muito específico, né, e no qual a gente tenta levantar uma ideia de serviço premium. Né? Então, um contexto onde eu não me preocupei com o mercado em si, valores, etc. Eu não fiz esse tipo de pesquisa. O que eu estou me preocupando realmente é estudar muito e me preparar, porque eu já tenho uma vida como empreendedor. E aí eu fiz algumas reuniões com um irmão Kung Fu nosso que chama Franklin, que é um grande empreendedor, vice-presidente da Microsoft Corporations,
que tem uma visão incrível. Ele me deu muita orientação, inclusive, sobre o empreendedorismo, inclusive fora do Brasil. Então, ele me ajudou muito. E o que eu faço mais realmente é estudar, né? Estudar muito. Tenho praticado muito para que eu seja capaz, né, de ter toda essa oportunidade, né, que o Sifu, inclusive, tem apostado muito, né? Ele fez todo esse contato para mim com o pessoal no Canadá já. E a minha ideia a Cidia perguntou também sobre como eu pretendo me posicionar, né? Hoje, além de tudo, eu também sou representante da Conexão Marcial, né, que é uma empresa do Rodrigo Giarola, junto com o Fábio Camp. Eu trabalho junto com eles também nisso. Então, eu pretendo, inclusive, utilizar a Conexão Marcial para também aproximar do mercado como um todo, de artes marciais, fazer uma aproximação ali. Pretendo usar muito a ajuda do meu sobrinho William aí também, né, para que a gente possa juntar forças lá, porque a questão não é quem ganha mais aluno, quem faz mais dinheiro. A questão é o legado, né? O que realmente a gente quer com esse legado que a gente tem, né? A minha grande preocupação é ser uma pessoa capaz de representar esse legado que nós temos lá fora e conseguir com isso, né, claro, ter algum sucesso para que eu possa, né, sustentar minha família também, mas mais do que isso, para que eu seja capaz de um dia olhar para os ancestrais lá e dizer que a gente fez um bom trabalho na proteção que a gente recebeu e na entrega para as próximas gerações. Então, a minha maior preocupação tem sido realmente estudar, e eu estudo diariamente muitas horas mesmo, todos os dias me preparando, né, para essa oportunidade, né, que agora está na mão aí das fronteiras, etc., né, porque o coronavírus sacaneou todo mundo. Então, aí nós estamos realmente nessa espera, né, da oportunidade para ir, já está tudo pronto, né, então é uma questão só agora da oportunidade surgir para a gente poder conseguir chegar lá, né. E aí, enquanto isso, eu continuo fazendo a mesma coisa, estudando muito, né, usando muito dos meus irmãos Kung Fu para poder me apoiar para essa empreitada, né. Acho que é isso. Tá ótimo, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Estamos te Estão me ouvindo. ouvindo? Sim, se for. Sim. Tá bom. Aconteceu uma coisa aqui em casa, faltou luz, por isso que não adianta eu ligar a câmera, que vocês vão ver tudo preto aqui. Tá? Mas eu consegui escutar bem você, Thiago. Obrigada. E agora a gente entra num próximo processo, que é o processo das perguntas, né? Então, eu vou pedir, Vitor e Fernanda, para vocês coordenarem esse processo, porque como eu estou pelo telefone e está sem luz aqui, pode acontecer de cair alguma coisa, que é fazer a leitura das perguntas e que para o Thiago e o Felipe poderem responder, tá bom? Tudo bem, se for. Então, pessoal, por conta do tempo, vou tentar dar uma mesclada nas perguntas aqui, dar uma direcionada também para ficar um número proporcional de perguntas. Então, eu queria começar pela do Sirrin Heitor, que eu gostaria de direcionar para o Souk Felipe Soares, que o Sirrin Heitor pergunta como vocês têm vivenciado e experimentado o processo de transmissão e estudo do Wing Chun Kung Fu durante a pandemia e se o Kung Fu online tem se mostrado adequado nessa exploração. Aí, Souk, como você também já tem uma família Kung Fu grande, né, eu queria saber, então, como você pode direcionar essa pergunta para as aulas que você deu nesse período, se deu, né, e como foi esse processo online. É para eu começar, então? Pode começar, Souk. Perfeito. Então, a gente fez uns 2 meses, 2, 3 meses de processo só online, usando os materiais das programações que a gente tem de cada nível do Into Experience e do processo tradicional também. E porque é interessante quando você coloca um processo corporal em documento, ele traz diversos desafios, né? Então, o mesmo desafio que você sente fisicamente, você sente de outro jeito, acessando aquele documento. A gente trabalhou muito isso nesse período. Então, eu entendo que o processo online é bem possível de fazer se a pessoa já tiver uma experiência física. E aí você consegue ampliar esse processo físico que ela teve. Realmente, a pessoa começar totalmente online, sem um processo físico, eu confesso que no nível que eu entendo, ainda não consigo pensar em como fazer isso. Mas como
todas as pessoas do núcleo, né, já tinham processo físico, foi bem proveitoso esse momento da gente podendo fazer esse processo online. E depois, aos poucos, a gente foi retomando, né, com o uso de máscara, com álcool gel, que é como a gente está hoje aqui. Hoje, de todos os praticantes do núcleo, só tem um que continua fazendo online, né, por conta de questões em casa, de grupo de risco. Ele preferiu continuar online e também todo o processo foi opcional, né? Cada um foi escolhendo o momento de voltar. Então, foi voltando aos poucos. Hoje a gente está no momento que 95% do núcleo já trabalha fisicamente novamente. E está indo, mas assim, esses 3 meses foram muito ricos nesse processo com eles. E assim como o Thiago falou, eu também estou fazendo esse processo de instrumentos do Instituto Online. Para mim está sendo muito rico. A gente está há alguns meses já nesse processo e aí realmente você consegue ressignificar e ampliar o processo físico quando você tem acesso a um material de alta qualidade que a gente tem. Então está sendo muito interessante. Se gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, Vitor, tá ótimo. Vamos seguindo aí a pergunta do pessoal, para dar tempo da gente conseguir responder o máximo de perguntas possíveis. Tudo bem. CJ Helena Carneiro fez uma pergunta para o Soc Thiago Quintela. Soc, você disse que começou a praticar o sistema Wing Chun desde muito cedo. Você acha que tem uma idade certa ou mínima para começar a praticar o sistema? Foi a Helena que perguntou, né? Helena. Ô, Helena, não sei, né? Eu acho que muito bebezinho não dá. Porque realmente você precisa de ter uma série de compromissos em relação a si mesmo, né? Mas eu acho que a gente faz um trabalho muito bom com os programas que a gente tem, especialmente porque a gente tem o programa para crianças, né? Que é o IMC, né? Inteligência Marcial para Crianças, né? E tem o Wing Chun Experience que pode muito bem casar na sequência disso. Mas quando eu me referia muito cedo, eu tinha 16 para 17 anos, já não era tão cedo, já estava bom ali, já, eu acho que já dava para começar. Né? Ainda acho que eu aproveitei o início da jornada muito pouco. Né? Alguém fez uma pergunta aí de qual que foi o domínio mais difícil para mim, foi logo o primeiro, foi o Sunintal, porque eu era muito jovem, muito porradeiro, e me prenderam numa base estacionária lá, eu achei horrível. Mas eu insisti e continuei, e graças a Deus continuei, né? Porque me ajudou muito, tem me transformado muito. Né? Então, eu acho que a questão da idade ela é bem relativa, né? E de mestre para mestre, né? Porque vão ter mestres que vão ter mais facilidade em trabalhar, por exemplo, com o programa do IMC, outros não vão ter a mesma facilidade, né? Demanda um nível de compromisso para você dar acesso de arte marcial para criança, demanda um nível de compromisso muito grande. E eu vejo isso com meus próprios filhos, por exemplo, que hoje estão criando um interesse, né? E cada um no seu tempo. Né? Eu vejo a Isis, por exemplo, que tem 2 anos e já tem interesse. Ela, de vez em quando, vê eu brincando com o Patiantô lá escondidinho no canto da minha casa, ela passa e já começa a querer me imitar. Né? O meu mais velho, o Arthur, por exemplo, um dia ele fez uma aula comigo e falou: esse negócio é muito ruim, quero ver jiu-jitsu. E o Rafael, por exemplo, adora também. Uma vez já mostrou até para o Sifu. Né? O meu Sifu, ele mostrou a sequência do Wing Chun Experience. Né? E hoje, por exemplo, o Arthur já está criando interesse de novo. Então, acho que você vai no tempo de cada criança. Eu tive algumas crianças que tentaram fazer aula comigo. Né? Tive uma experiência com uma menina específica aqui em Brasília, que eu estava dando aula para ela no Wing Chun Experience, né? E ela estava gostando muito, e aí um belo dia ela parou. Eu não entendi nada, falei: onde será que eu errei? O que aconteceu? E aí eu perguntei para a mãe dela, e a mãe dela falou: não, é porque ela gosta muito de basquete também, e ela preferiu gastar o tempo no basquete. Tá bom. Então, assim, é uma questão mesmo do encontro, né? Da criança com o mentor, né? E o mentor apropriado para ela, né? E do quanto você consegue aproveitar nessa jornada, né? Tenho visto muito isso com as minhas crianças mesmo, né? Toda a maneira como eu crio eles, usando Kung Fu, está muito além, inclusive, do entendimento técnico,
né? Ele, no caso dos meus dois mais velhos, o Arthur e o Rafael, eles já tiveram acesso ao Wing Chun Experience, por exemplo, comigo, né? Mas dentro do tempo de cada um, e como eles convivem comigo o tempo todo, né? Às vezes eles estão brincando de alguma coisa, estão brincando de porrada lá, dois irmãos, né? Homens, de vez em quando eles caem na porrada e eu entro e aproveito o contexto, né? Brinco com eles junto, né? E aí você vai dando todo um acesso muito natural, né? Um acesso muito natural e que você vai utilizando para poder aproveitar o melhor de cada um, né? A vocação de cada um, né? Porque o Kung Fu ele realmente vai chegar para cada um da sua maneira, né? A sua forma de recebê-lo, né? E ele vai se modificar ao longo do tempo, né? E aí um bom Sifu é um Sifu que acompanha essas mudanças, um Sifu que também se transforma e os discípulos acompanham essa transformação e ele também acompanha a transformação dos discípulos. Não adianta nada você ser um bom Sifu para quem começa, mas um Sifu muito complicado para quem está no final, para quem está no... Não existe um final entre aspas, né? Não tem um final para a jornada, mas um final, por exemplo, do acesso dos domínios, né? Um Sifu que tenha dificuldade de lidar com um discípulo que tem o acesso a todos os domínios, por exemplo. Então, a grande questão é como que a relação humana realmente vai pautar tudo isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma criança pode começar, né, o Wing Chun, pode começar o Wing Chun Experience ou até o sistema tradicional e aí ela ter toda a chance de evoluir aquilo no tempo dela, né? Ou né, dependendo do contexto, é melhor que seja já no adolescente, né? Eu acho que é muito relativo e vai ser um entendimento muito de um para um, né? É o mentor que encontra um discípulo e um discípulo que encontra, né, o seu mestre. Obrigado, Sissoki, pela resposta. E aproveitando também que você já respondeu a pergunta da Bianca, da família Moelimar, gostaria de fazer a mesma pergunta para o Sissoki Felipe Soares. Qual foi o nível do sistema mais desafiador para você e por quê? Perfeito. Sobre isso dá para falar da primeira vez, né? Porque você tem um acesso por vez. Né? Para mim foi o BUD. Tá? E foi um nível que eu vivi muito com o mestre Diego, né? Então ele sabe bem do que está falando, né? Foi muito interessante para nós dois. Mas completando essa pergunta que eu acho interessante, né? O processo do Kung Fu é todo de repisar, né? Como você revisitasse os mesmos lugares o tempo todo para desenvolver esse olhar que eu falei de se enxergar conexões novas. Você tem que olhar para a mesma coisa várias vezes, né? Então, no fundo, assim, eu até citei isso por conta que o Diego está aqui para poder fazer até uma brincadeira, mas no fundo, depois de um tempo, não tem nível mais difícil, porque todos eles têm peso igual quando você pensa em sistema. Tá? Não tem nenhum acima do outro, todos têm igual importância no sistema. Então, para mim, hoje em dia, todos são desafiadores de entender em alto nível, de entender essas conexões. E para ilustrar isso, né, eu vou citar um exemplo que o meu Sifu, volta e meia, cita, né, que ele fala de um mestre de karatê muito famoso, que no fim da vida, né, ele falou que, como se fosse no leito de morte, né, como se fosse quase uma piada, né, ele fala assim, pô, pena que eu vou morrer agora. Eu estava começando a aprender a fechar a mão. Então, eu acho que tem a ver com isso, né, porque você vai achando cada vez mais um outro nível em cada pedaço desse, em cada nível. Obrigado, Sissoki, pela resposta. Então, agora a última pergunta, direcionada aqui ao Sissoki Thiago Quintela, para a gente fechar essa parte, do Sebastião Roberto. Mestre Thiago Quintela, a possibilidade do refinamento e educação proporcionados pela visão mais ampla do Wing Chun ampliou seu objetivo inicial de aprender e ser um bom lutador ou substituiu completamente? Independentemente disso, acha que se tornou também hábil no combate propriamente dito? Sebastião é um filósofo, né? Ele sempre faz umas perguntas desse modelo. Já tive com ele outras lives aí. O Sebastião, eu realmente não substituiu para mim, né? Eu gosto até hoje de ser bom de luta, mas eu não sei que luta é essa. Também o que mudou para mim é a questão de qual é a luta que nós estamos falando, né?
Então, lá no início, na minha juventude, lá na minha inocência, né, eu queria ter uma eficiência desse combate que a gente acha que acontece, né, na rua, com, né, um fight ali com o seu rivalzinho da escola, né, alguma coisa assim. Mas a gente está num universo muito da inocência, né, do combate, né? Isso é quase uma fantasia, né, uma fantasia de adolescente. Né? Eu estou vendo aqui o meu irmão Kung Fu Guadalupe, você quer saber o que é um combate real, né? Vamos perguntar para ele, que vai sacar o revólver dele e vai subir em algum lugar por aí e ter que lidar com situações de vida e morte, né? Eu acho que, para mim, a grande transformação foi realmente entender que aquela minha inocência lá atrás, né, de querer ter uma proficiência, né, uma capacidade como lutador, né, ela substituiu, não essa vontade, mas substituiu o contexto. Né? Eu continuo gostando de ser uma pessoa capaz de enfrentar, de ter boas lutas, né? Mas hoje eu escolho essas lutas para mim. Né? E como eu ressaltei algumas vezes, né, uma luta muito grande para mim é exatamente como eu crio minhas crianças, por exemplo, que eu fiz questão de falar isso para a CJ, né, como característica, né, de quem eu sou. Né? Para mim é um grande desafio todos os dias lidar com 3 personalidades e eu ter que ser muito específico para cada um, mesmo eu sendo cheio de especificidades minhas próprias também, né? Então, eu acho que você não substitui o seu objetivo inicial, você amadurece ele, né? E você começa também a entender a diferenciar um pouco as suas fantasias iniciais com as suas responsabilidades futuras, né? Eu acho que você vai fazendo esse balanço entre as duas coisas e vai evoluindo e amadurecendo, né? Deixa eu ver. Independente disso, acho que se tornou também hábil no combate propriamente dito. Eu acho que essa questão, né? Eu acho que eu tenho algum nível de capacidade técnica, né? Técnica no sentido mais pobre mesmo da palavra, não capacidade motora, vamos dizer assim, né? Eu gosto disso. Por exemplo, eu sou do tipo que pratica todo dia, até hoje faço todas as sequências, né? Toda oportunidade que eu tenho, eu estou estudando corporalmente o movimento, tentando aprimorar ele, né? Gosto, é uma característica minha, mas eu não fico só nisso, né? Eu realmente tento o tempo inteiro levar para minha vida alguma evolução que eu tenho nesse sentido, né? Então, o CJ falou alguma coisa? Não, Thiago, pode continuar. Vou finalizar. Pedindo desculpa aqui para vocês, porque eu estou sem luz, estou com luz de emergência aqui, mas não sei até quando vai durar, tá? Mas Tá bom. o projeto continua, pode continuar. Tá joia. Né? Então, estava falando que a maneira como eu me enxergo hábil no combate, né, tá muito mais no sentido de como eu escolho bem as minhas lutas e de uma vez escolhidas, né, o contexto com as quais me levou a escolhê-las, né? Porque eu costumo querer entrar sempre naquela que eu vou ganhar, né? Então, um senso de antecipação que se tornou muito primordial em tudo que eu faço, né? Então, mesmo para chamar a atenção ali de uma criança, muitas vezes eu posso passar pelo emocional que vai na frente, você chama a atenção simplesmente porque te irritou, ou porque você conseguiu frear o emocional e chama a atenção porque você está imaginando um outro contexto de aprendizado, né? E isso faz muita diferença na maneira como você trata o outro, né? Então, essa capacidade de escolher esse combate, né? E ele ser muito mais do que a sua capacidade, né, de fechar a mão e dar o soco. Adorei o exemplo que o Felipe deu, né, do mestre que morrendo descobriu que estava aprendendo a fechar a mão, e é por aí, né? As nossas fantasias são muito grandes em relação ao que a gente faz, né? Mas se você conseguir navegar para dentro de si, né? Eu sempre falei muito isso, as pessoas não concordavam, eu falava que a jornada do Kung Fu é muito solitária, né? As pessoas, mas que esse de irmão Kung Fu, não sei como é que ela é solitária. É solitária porque ela é para dentro de você, né? É você com você mesmo. E aí o que você puxa lá de dentro é o que os outros estão vendo, né? E o quanto você mostra é o que os outros estão vendo, mas aquilo não é o que você aprendeu, né? Então, essa para mim é a grande luta hoje, né? A luta que eu travo como pai, a luta que eu travo como esposo, né? A luta que eu travo diariamente para poder conseguir manter a minha família de pé, né? Num contexto onde o emocional
né, dessa quarentena e tudo mais, abalou todo mundo, né? Como que eu garanto que eles estão bem, como eu garanto que eles vão chegar, vão ter oportunidades para o futuro, independente dos prejuízos que eles possam estar vivendo agora, né? E o quanto eu construo e dou para eles uma riqueza de vida, né, que está muito mais associada à minha disponibilidade do que à minha disponibilidade, entendeu? Nesse contexto. Então, eu acho que o quanto eu me entrego para eles é uma das lutas que eu mais gosto de ter hoje, né? E é muito difícil, né? Porque eu antes de ter os meus filhos, eu achava que eu não queria ter filhos. Eu tinha certeza para mim que eu não era desses que ia dar aula para criança, né? Não era para mim isso, né? E hoje é uma luta que eu travo maravilhosa, que me ensina muito, que me faz ser uma pessoa diferente, né? Um homem diferente, porque eu me entrego para três curiosinhos lá, cada um de um jeito, né? Com as fúrias e com as vontades de cada um, e que realmente demandam de mim uma especificidade incrível e que demandam do meu Kung Fu todo dia, 24 horas por dia, né? Isso é muito maior como luta para mim do que eu parar na frente de alguém que resolveu, sei lá, levar R$5 no meu bolso e desafiar o cara para um fight no Velho Oeste, achando que a fantasia vai se fortalecer, né? Eu vou parar de frente para alguém e falar, vamos lá, que eu vou te mostrar meu Kung Fu, né? No dia que isso acontecer, eu acho que a gente parou de viver e entramos num filme. Beleza, Sebastião? Obrigado aí pela pergunta, viu? Muito obrigado, senhor, pela sua resposta. Gostaria, então, de encerrar o quadro de perguntas, lembrando que as perguntas não respondidas serão encaminhadas para o mestre, tá bom? A gente está com todas elas armazenadas aqui. Agora eu passo a palavra. Tá, então ainda tem perguntas, né, Vitor? Tem perguntas aí que ainda não puderam ser respondidas, né? Tem sim. Por conta do tempo. Tá bom. Então essas perguntas a gente vai enviar pelo WhatsApp, depois vai compartilhar aqui. Bom, Tiago, Felipe, queria agradecer demais a presença de vocês. Foi uma noite bem gostosa. Perdi um pouquinho aí da fala de vocês. Aqui faltou luz, eu estou na luz de emergência aqui, está sem internet, foi um caos aqui, mas deu tudo certo. Foi gravada a entrevista, brevemente vai para o canal da família e a gente pode compartilhar com todos. E gostaria, então, mais de agradecer mais uma vez essa noite, que foi bem gostosa, de vocês poderem compartilhar com os membros das famílias, né? Da família Moilimá, a família Moifeilap, a família Moiaçã, que estão aqui presentes, as famílias consanguíneas, da gente ter esse momento tão bom juntos. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos e obrigada a todos os participantes. Boa noite a Tchau, tchau. todos. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada,